gravação que eu esqueci. Então, pessoal, na aula passada, a gente viu o período simples. O que é um período simples mesmo? São os períodos compostos por um verbo só ou uma locução verbal, né? Quando é particípio e gerúndio, por exemplo. E nesse caso, na aula de hoje, a gente vai ver o período composto. Se tem uma coisa simples e tem outra coisa composta, a gente fala que o composto é uma, como eu posso dizer? É uma extensão do período simples, tá? Então, o período composto, pessoal, é uma frase composta por mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, tá? Então, é a nossa redação, tá? Porque normalmente a gente faz em períodos compostos. Normalmente, essas duas estruturas verbais, esses dois verbos, essas duas orações, são interligadas por conjunções, certo? Na redação vocês aprendem muito que a conjunção é que dá a ligação da frase, né? Que ela é muito importante para interligar nossas ideias. E é isso que faz o período composto. E aqui eu trouxe um exemplo aleatório só para explicar a definição de período composto para vocês. A menina andou, mas não encontrou o destino. Quais são os verbos aqui? O verbo andar e o verbo encontrar, né? E vocês viram que o ponto final, ele dá fim à nossa frase. E a gente tem um período de dois verbos, duas orações, certo? A gente vai ver certinho onde acaba qual oração, tá bom? Como eu disse para vocês, o período composto, ele é interligado por conjunções, certo? Na maioria dos casos. Mas se a gente tem alguns períodos, algumas frases que poderia encaixar uma conjunção, mas o autor prefere não colocar. Então, essas orações, elas são independentes, tá? Porque o verbo, ele faz sentido por si próprio ali, e esses períodos que não têm essa conjunção é chamado de período assindético, e essas orações, né, essas estruturas verbais, são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Por quê? Esse a significa negação, significa não, né? Então, assindético, ou seja, não tem conjunção, apesar de parecer que precisa. Então, por exemplo, vivi e venci. Olha que poético. Eu coloquei e venci, mas não é. Vivi, venci. Poético, né? A gente poderia colocar um e aqui, mas o autor preferiu não colocar. Então, a gente tem três verbos aqui: o verbo ver, o verbo viver e o verbo vencer, não é? Então, três orações. Olha que legal. Um período de três orações. Cada um desses verbos exemplifica uma oração. E essa oração pode ser chamada de oração coordenada assindética, tá bom? Outro exemplo. Chegou, ninguém reparou nele, foi embora. Olha que sequência de eventos aqui. Quais são os verbos? Verbo chegar, verbo reparar e verbo ir, né? Verbo foi embora. E aqui a gente tem as nossas três orações. Aqui pode parecer que precise de um e aqui, mas o autor preferiu não colocar. Então aqui a gente tem três orações coordenadas assindéticas, certo? Alright, tudo certo? Que agora a gente vai começar a moer aqui a gramática, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me parem, tá bom? Assim como a gente tem as orações coordenadas assindéticas, a gente tem as sindéticas. Alessandra, se a assindética é não ter a conjunção, a sindética é ter conjunção, certo? Lá na aula de conjunções, quando a gente estava vendo as classes gramaticais, a gente estudou que existe esse tipo de conjunção, que são uma conjunção coordenativa. Gente, faz associação. Uma conjunção coordenativa vai fazer referência a uma oração coordenada. Olha o coord, certo? As palavras são semelhantes aqui, certo? Coordenativa com coordenada. E a característica dessa conjunção coordenativa, pessoal, é ligar orações que são independentes. Ou seja,
São orações que fazem sentido sem precisar da outra. Por exemplo, se eu falo, eles viajaram. Tudo bem, eles viajaram, tá? Eles trouxeram vários presentes. Tudo bem, eles trouxeram vários presentes. Uma oração não precisa da outra, certo? Mas pode acontecer de eu querer ligar essas duas orações independentes. E essa ligação vai ser feita por uma conjunção coordenativa, certo? Estabelecendo um período composto. Essas orações coordenadas, elas são classificadas, certo? De acordo com o tipo de conjunção coordenativa. A gente viu na aula de conjunção que existem as conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, certo? Aditiva, pessoal, faz sentido. Faz uma adição, certo? Voltem lá na aula, se vocês quiserem, eu mando os slides de novo, que a gente tem uma tabelinha de conjunções, tá bom? Mas pensem, aditiva é uma adição, né? Então, eles viajaram e trouxeram presentes. Olha aqui, ó, uma adição. Eles viajaram e trouxeram presentes, certo? Adversativa é quando é uma oposição, certo? Pensa, adversário vem de oposição, né? Então, uma conjunção adversativa faz um embate, uma oposição. Então, eles viajaram, mas não trouxeram presente, certo? E aí, pessoal, a oração coordenada sindética é a que tem a conjunção, tá bom? Então, vocês sempre vão colocar um tracinho antes da conjunção, tá? E essa aqui vai ser a sindética, porque ela tem a conjunção. E essa aqui é a sindética, tá bom? Assindética, sindética. E nesse caso, essa aqui tem as duas, né? As duas são sindéticas. Mas, enfim. A alternativa, pessoal, eles estabelecem uma alternativa mesmo, uma escolha. Então, ou eles viajam, ou eles compram presentes. Essas são as conjunções alternativas. Ou, quer eles viajam, quer eles compram presentes, seja rico, seja pobre, sabe? Esses tipos de conjunções. Explicativas, pessoal, elas dão uma explicação, né? Então, eles viajaram porque o dinheiro sobrou, certo? Essa aqui é a oração sindética explicativa, então. Conclusiva, eles viajaram, portanto, trouxeram presente. Olha, eles viajaram, portanto, trouxeram presente, certo? É uma conclusão, pode ser o portanto, o assim, o enfim, o logo, certo? São conjunções conclusivas. E esse então, que eu mostrei para vocês, é o período composto por coordenação, tá? Mas existe também um período, dei spoiler, um período composto por subordinação. Alessandra, esse conceito para mim é familiar. Claro, porque eu ensinei para vocês as conjunções subordinativas, tá bom? O que a conjunção subordinativa faz? Ela junta duas orações que são dependentes umas da outra, ou seja, uma não faz sentido sem a outra, ao contrário da coordenativa, que uma faz sentido sem a outra e ela só vai juntar. A subordinativa não. Duas orações dependentes, uma não faz sentido sem a outra, tá bom? E aí, eu linkei aqui os tipos de oração subordinada, adjetiva, substantiva e adverbial, mas a gente vai ver uma por uma agora, tá bom? Vamos começar então pelas adjetivas, pessoal. A oração subordinada adjetiva, o que é um adjetivo? Vai dar uma característica, não é? Então, essa oração subordinada adjetiva vai dar uma característica à oração principal. Alessandra, qual que é a oração principal?
A oração principal, pessoal, é a que não tem a conjunção, tá bom? Vamos lembrar que a conjunção, no caso das subordinadas, é o pronome relativo, pessoal, ó. Que, o qual, os quais, cujo, certo? E nesse caso, essas características que a oração adjetiva vai fazer, ela pode remeter a uma explicação ou a uma restrição. Eu já expliquei esse conceito para vocês. Na concordância verbal, eu expliquei para vocês. Eu não lembro em qual aula, mas eu expliquei. Teve até umas dúvidas aí. E aí, a explicação, vocês vão diferenciar da restrição, porque a explicação, ela é entre vírgulas. Então, o homem, vírgula, que trabalha, vírgula, é crucial para a sociedade. Ele está explicando o que o homem faz. O homem que trabalha é crucial para a sociedade, certo? Essa, já que está com a conjunção, é a subordinada. Pensa, que trabalha. Faz sentido sozinha? Que trabalha. Que trabalha. Não faz, né? Então, ela é subordinada a uma oração principal. O livro que te indiquei vai virar filme. Estou explicando qual livro é, certo? O livro que te indiquei vai virar filme. Que te indiquei faz sentido sozinho? Que te indiquei? Não, né? Então, ele é subordinado. Olha as vírgulas aqui, que remetem a uma explicação, tá bom? O presidente, que é loiro, foi à reunião. Eu estou só explicando como o presidente é, tá bom? Agora, a restritiva, pessoal, ela não faz o uso de vírgulas, tá bom? E é uma restrição porque entre todos os homens, entre todos os presidentes, entre todos os livros, eu estou te falando sobre um. Então, ele está fazendo uma restrição. O homem que trabalha é crucial para a sociedade. Por quê? O homem que não trabalha não é crucial? É isso que a restritiva faz referência. Que trabalha é uma oração, ó, por causa do verbo trabalhar, tá? Uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá bom? Olha, gente, que tanto de classificação, né? Um chatice mesmo. Mas é fácil de entender. Faz sentido. Vai fazer sentido conforme vocês forem estudando, tá bom? O livro que te indiquei vai virar filme. Por quê? Porque aquele livro que eu não te indiquei não vai virar filme. Só o livro que eu te indiquei vai virar filme. Certo? O presidente que é loiro foi à reunião. Por quê? O presidente que é moreno não foi. Certo? O presidente que é loiro foi à reunião. Tá? É isso que a restrição faz referência. Alguma dúvida até aqui? Eu pode passar. Quer fazer pergunta? Vocês estão me ouvindo? Eu tô travada? Manda ok pra mim. Por mim tá tranquilo, não tô travada. Eu achei que eu tava travada, galera. Tá ótimo, então. Vou passar. Então, a gente viu o primeiro tipo de oração subordinada, né? A gente vai passar, então, para as subordinadas substantivas. As substantivas, pessoal, elas têm várias subcategorias, tá bom? E a gente vai passar uma por uma. Mas vamos definir o que a subordinada substantiva vai fazer. É uma oração, é um verbo, uma oração, né? Uma estrutura verbal que vai ter valor de substantivo. Ele vai ser uma coisa. Como assim? Vamos passar uma por uma, então. Assim como eu tô falando para vocês, que essa oração inteira vai ter valor de uma coisa, a gente vai substituir a oração inteira pela palavra isso. Atenção.
a palavra isso. Por quê? Isso é uma coisa. Não, isso morfologicamente é um pronome demonstrativo, tá? Mas isso é como se fosse uma coisa. Isso aqui, certo? Isso aqui é uma coisa. Então, eu estou dando a dica para vocês de demonstrar que é um substantivo. Então, isso, certo? Isso aqui, que tem aqui na minha mão, que ninguém sabe o que é. Então, vamos fazer o seguinte. As subordinadas subjetivas, a gente vai substituir por as subordinadas substantivas, a gente vai substituir por isso. Aí, a gente tem as subcategorias. Uma oração subordinada substantiva pode ser subjetiva. Subjetiva, porque é de opinião, Alessandra? É subjetiva? É poético? Não, de jeito nenhum. Subjetiva é porque vai ter valor de sujeito. Como assim? A gente lembra que o sujeito é quem faz a ação, não é? Quem realiza aquela ação da frase. Então, é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo, ó. É importante que você faça as tarefas. Olha, é importante. Tem o verbo ser aqui e tem o verbo fazer, né? Aí a gente passa um traço antes da conjunção. Nesse caso, é uma conjunção integrante, tá bom? Que vai integrar duas orações. É importante que você faça as tarefas. O que eu falei? Vamos substituir a oração que tem a conjunção, que tem o quê, por isso. É importante isso. Na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, predicado, fica isso é importante, certo? E esse isso, pessoal, olha, quem é importante? Isso, sujeito. Entenderam? Então é uma oração subjetiva. Vamos ver outro exemplo? É preciso que a poluição seja diminuída. Passa um tracinho aqui antes da conjunção que e substitui por isso. É preciso isso. Isso é preciso, não é? Na ordem direta. Quem é preciso? Isso. Olha o sujeito aqui. Certo? Vocês entenderam? Vocês entenderam como toda uma oração pode ser uma coisa? Isso. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é que vai dar a dinâmica de vocês entenderem que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se vocês forem fazer essa substituição lá na oração adjetiva, não vai dar certo. Quer ver? Vamos voltar só para vocês verem. Ó, o homem isso não faz sentido, né? Então, você já elimina que é uma oração substantiva. Só dá certo nas orações substantivas. E aí a gente vai ver que, dependendo da posição sintática que o isso vai ocupar, a gente vai ter as subclassificações. Então, se o isso for um sujeito, ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá bom? Subjetiva porque vem de sujeito. Mas esse isso, essa palavra isso, pode ter valor de objeto direto. Vocês lembram que era objeto direto? É quando o verbo, olha isso, quando o verbo é transitivo direto, obtransitivo, tá bom? E aí ele precisa de um objeto direto sem preposição, tá? Então, exemplo para ficar mais fácil de entender. A menina falou que as vendas dos ingressos acabaram. Quais são os verbos? Falar e o verbo acabar, certo? Vamos passar um tracinho antes da conjunção. A menina falou isso. Aí, a gente tem o sujeito. Quem falou? A menina. Mas ela falou o quê? Quem fala, fala alguma coisa. Fala algo, certo? Então, falou isso. Isso é o objeto direto. Essa oração inteira é objetiva direta, certo? Minha mãe ama que os filhos comprem flores a ela. Verbos amar e verbos comprar. Verbo comprar. Passa um tracinho antes da conjunção. Minha mãe ama isso.
Quem ama, ama alguma coisa, ama alguém. Então, isso é o objeto direto e essa frase inteira é objetiva direta, certo? Estão compreendendo? Tudo bem, gente? Eu sei que é meio blé. Vou seguir, tá bom? Por favor, me parem. Eu não ligo que me parem. Mas essa palavra isso pode ser um objeto indireto, tá? Ah, eu coloquei subordinada indireta, mas é subordinada objetiva indireta, porque é de objeto, tá bom? E aí, depende do verbo, né? Se esse verbo precisar de uma preposição, aí ele vai ser objeto, ele vai ser um verbo transitivo indireto que precisa de um objeto indireto, tá bom? Então, eu preciso que você faça-me um favor. Verbos precisar, certo? Já grifei. E o verbo fazer, né? Faça-me. Tracinho antes da conjunção. Eu preciso disso ou eu preciso isso. Não, quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha a preposição aqui, ó, de, certo? Eu preciso disso. Então, o isso é um objeto indireto, certo? Eu concordo que você deve procurar os seus direitos. Concordo. E a locução deve procurar, certo? Tracinho antes da conjunção. Eu concordo com isso. Ou eu concordo isso? Não, eu não concordo isso. Eu concordo com isso. Então, eu preciso de uma preposição. O isso, então, é um objeto indireto, certo? Se precisar da preposição, objeto indireto. Ok? Aí a gente tem a completiva nominal. Gente, o que é complemento nominal mesmo? Vocês lembram da aula passada? Faz tanto tempo, faz tantos anos que eu dei a aula passada. Não, né? Complemento nominal é quando o meu objeto do verbo ou o meu predicativo do sujeito precisam de um complemento. O que é predicativo do sujeito mesmo? É um adjetivo quando o verbo é de ligação. O que é verbo de ligação mesmo? É um verbo de estado, né? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tornar-se, certo? Então, vamos relembrar. Jorge estava seguro, olha. Estava, verbo de ligação. Seguro é o adjetivo que sintaticamente recebe o nome de predicativo do sujeito, porque o sujeito é o Jorge, né? Então, Jorge estava seguro de que poderia ganhar a competição. Esse aqui é um complemento nominal, ó. Certo? E aí, por quê? A gente passou um tracinho antes da conjunção, né? Ou aqui poderia ser aqui, mas enfim. Jorge estava seguro disso, certo? Porque o estar, ele é um verbo de ligação e não exige objeto, né? Então, o disso é um complemento nominal. Lembra que todo complemento nominal é preposicionado, tá bom? Para vocês não confundirem com objeto indireto. Sempre vai ter uma preposição, mas vai estar ligado ao adjetivo aqui, ó, não ao objeto, tá bom? Maria se mostrava consciente de que poderia magoar João. Então, mostrar e poder magoar, né? Uma locução aqui. Passou o tracinho, aqui ou aqui, né? E então Maria se mostrava consciente disso, porque faz ligação ao consciente, né? Então é um complemento nominal. Faltou o aqui, ó. Complemento nominal. Vou corrigir e mando para vocês. Certo? Eu recomendo fortemente que vocês voltem lá na aula de período simples. Quem é Maria, João? Ai, ai. Muito bem. Oração subordinada predicativa. Tan, tan, tan. O que é um predicativo mesmo? Que eu acabei de falar. É uma característica, né?
É uma característica que faz referência ao sujeito da oração. Vamos ver como é que esse predicativo pode ser outra oração? O meu grande mal é que me esqueço das coisas. Olha o verbo de ligação aqui, ó. Se tem verbo de ligação, tem predicativo, pessoal. Aí a gente vai traçar um tracinho aqui, né? E vai substituir essa oração inteira por isso. Então, o meu grande mal é isso. Certo? O meu grande mal é isso. Olha aqui o verbo de ligação. Então, isso é o predicativo do sujeito, certo? Que faz ligação ao sujeito, faz menção ao sujeito. Eu me tornei o que eu mais temia. Olha, o que eu mais temia, tracinho. Depois do sujeito é predicativo. O que, Naira? Depois do sujeito é predicativo. Predicativo é uma característica. Predicativo, ele vai acontecer quando o verbo é de ligação. O que é um verbo de ligação? Ser, estar. Verbo de ligação é todo verbo que não faz menção a uma ação, tipo correr, tá? Verbo de estado, ser, estar, continuar, tipo, eu continuo triste. Eu não tô fazendo uma ação de continuar triste, entendeu? É um estado. Então, o que acompanha um verbo de ligação se chama predicativo, tá bom? Que é uma característica. Eu poderia falar, o meu grande mal é a ganância, por exemplo. Então, ganância seria o predicativo, tá bom? Eu me tornei o que eu mais temia. Então tá. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Eu me tornei isso. Eu me tornei, olha. Eu me tornei lentamente, né? Eu fui me tornando. Eu não fiz esforço para me tornar, sabe? Tipo, não é uma ação me tornar. Então, eu me tornei isso. Isso é o predicativo do sujeito. Então, essa oração inteira vai ser uma oração subordinada predicativa, tá bom? Tá acabando? Ah, falta a positiva. A positiva, pessoal, vem de aposto. Lembrem da última aula. Tem aquele aposto que ele é de resumir, tem aquele aposto que é de explicar, tem um aposto de restrição, enfim. Mas lembra esse, ó. Eu espero a seguinte solução. Olha esse. É um aposto de enumeração, né? Que coloquem novas lâmpadas. Ele está adiantando o que eu vou falar. E esse aqui resume. Eu quero tanto para o ano novo viajar, mudar de casa e ter filhos. Olha esse. Vai enumerar também. Não, esse eu falei que era resumir, mas é enumerar. Eu acho é o próximo exemplo que é de resumir, tá bom? A menina gostava de matemática, biologia e química. Tudo a agradava. Esse tudo aqui é a chave do meu aposto. Então, eu tenho aqui o verbo, ó, tudo agradava, é uma oração. Se tem verbo, é uma oração, né? Então, a positiva, certo? Que é um aposto. Tudo a agradava. Esse aqui também, ó, esses dois aqui, ó, eles são o mesmo tipo de aposto, que é o de enumeração, né? Por causa dos dois pontos, olha que legal. Então, essas orações aqui, ó, coloque. Olha o tanto de oração que tem aqui. Viajar é uma oração, mudar de casa é uma oração, porque ó, mudou o verbo, mudou a oração, tá? E ter filhos, certo? Essas são as orações subordinadas a positivas. Não são muito comuns, não, para perguntar, não. Nem, o Enem também não pergunta isso, por isso que eu deixei para o final, tá? Mas quem for prestar as paulistas, as sulistas, as particulares, isso pede bastante. E aqui, gente, eu tenho as orações adverbiais. Eu não sei se vai dar tempo. Vamos começar. Se não der tempo, a gente termina na próxima aula, tá bom? As orações subordinadas adverbiais, elas remetem a um advérbio, certo? Um advérbio é uma circunstância, tá bom? Então, é fácil de entender, ó. Isso aqui você já não vai mais substituir por isso, tá?
Esquece o isso, porque ela é adverbial, tá? Então, ela pode ser uma causa, por exemplo. Como ninguém se interessou pelo projeto, vou desativá-lo. Olha, dois verbos, duas orações: interessar e desativar. Como ninguém se interessou pelo projeto, é a causa do meu desativamento, certo? Já que fiz as compras hoje, vou preparar um almoço especial. Qual que é a causa de eu preparar um almoço especial? É porque eu fiz as compras hoje, né? Aí, gente, tem essas palavras-chave, como, já que, certo? Consequência, a oração subordinada é uma consequência. Miguel estudou tanto que dormiu na mesa. A consequência dele estudar, as consequências dele estudar tanto é que ele dormiu na mesa, tá? Sua fome era de uma forma que almoçou 3 vezes. A consequência da fome dele é que ele almoçou 3 vezes, certo? E, gente, cuidado, que a conjunção tá aqui, ó. A frase que tá a conjunção é a consequência. Aqui a frase que tá a conjunção é a causa, tá bom? A causa dele almoçar a causa dele, peraí, a causa da fome dele não é porque ele almoçou 3 vezes, certo? É a consequência da fome dele. Vocês entenderam isso? Foi confuso? Eu tenho 3 minutinhos, acho que eu vou parar por aqui e a gente termina as outras. Ou pode criar um novo link pra gente acabar? Não sei. Eu não demoro mais que 5 minutos para dar. Vamos continuar. 3 minutos. Condição, pessoal. Uma condição é aquilo que a sua mãe te dá, não é? Então, se você me contar o que houve, eu posso te ajudar. A condição que eu te dou para eu te ajudar é só se você me contar o que houve, tá? Se todos se aplicarem, conseguiremos ganhar o torneio. A gente só vai conseguir se todos se aplicarem. É a condição para a gente ganhar o torneio, tá? Concessão é aquilo que, apesar da gente não querer, a gente faz, tá? É a concessão, é o convencimento, tá? É você convencer. Então, embora eu não goste de jiló, vou experimentar esse prato. Olha que legal. Ele está sendo convencido, de alguma forma, a experimentar. Apesar de estar chovendo, nós vamos à festa. Olha aqui. Embora tenha algum obstáculo, nós vamos à festa, certo? Essa é a concessão, tá bom? E tem essas conjunções, embora, apesar. Aqui também o se, ó. O se é a condição, é a condição escritinha, batata. A comparação, pessoal, comparação é fácil, né? Porque vai ter uma comparação entre dois elementos. Assim como a Ana estuda muito, eu também me dedico. Olha, Ana comparando com eu, né? Comigo. Ana nadava rápido, como um tubarão poderia nadar. Olha, comparando a Ana com um tubarão. Conformidade, pessoal, é uma coisa de acordo com alguma coisa. É a palavra de acordo. Então, conforme, olha lá, conforme a conformidade, ó. Conforme o jornal publicou, a corrupção aumenta. Então, é conformidade. Segundo o que o repórter divulgou, a miséria se acentua. Segundo também, ó. É uma coisa de acordo com outra, certo? De acordo com o que aconteceu. E vamos para as outras, que eu tenho 1 minuto, mas faltam 3 ainda. Finalidade é um objetivo, tá? Para que seu filho realize seu sonho, a mãe se sacrifica. Olha o objetivo da mãe aqui. Eu vou estudar muito a fim de passar no vestibular. Olha meu objetivo aqui, certo? Uma proporção, pessoal. Proporção não é só na matemática, tá? À medida que a torneira pinga, o balde enche, porque a proporção de cada gota faz com que o balde encha. Quanto mais você se esforça, mais você consegue os resultados. Olha a proporção do esforço para os resultados. E por último, mas não menos importante, o tempo, que é quando, ou ontem, ou hoje, ou amanhã, ou desde que. Quando você for a Londres, traga o meu presente, ó. Quando você for. Desde que eu era criança, eu gosto de andar de bicicleta. Ou, enfim,
um tempo, né? Eu era criança. E aí eu coloquei que o desde que pode ser uma condição também. Você pode ir à festa desde que arrume seu quarto. Então, se você arrumar o seu quarto, pode ir à festa, tá? Se não for tempo, o desde que pode ser uma condição. E terminamos, pessoal.